Meninas, bem-vindos. Bom, o tema que nos ocupa nesse primeiro trimestre da segunda série é Indivíduo e Sociedade. Sobre esse tema, voltarão seu olhar ou seus olhares às disciplinas de Geografia, de Filosofia, Sociologia e História. No que diz respeito à filosofia, nós queremos trabalhar com este problema que aí está. Como construir uma vida boa no contexto de crise. Certamente você tem uma sugestão ou você tem alguma hipótese. Bom, de que crise estamos falando? Estamos nos referindo ao período helenista, precisamente no século IV e século V antes de Cristo. Ou seja, estamos nos referindo ao encerramento do período clássico da filosofia. Mas o que acontece aí, nesses séculos? Bom, nós temos, para falar um pouquinho da crise, nesse momento, a grande expedição de Alexandre Magno, por volta do ano 334 a 323, mais ou menos, rumo ao Oriente, com suas sucessivas conquistas territoriais, E também, naturalmente, como consequência, com a formação de um grande império, e ao mesmo tempo ele começa a teorizar a possibilidade de uma monarquia universal de caráter divino. Óbvio que esse processo, de uma monarquia universal gerou uma consequência imediata, que é a crise, e o melhor, que foi a crise da polis grega, Polis grega, leia-se cidade Estado. Ora, não se tratou apenas de uma revolução política, mas também de uma revolução, sobretudo, cultural e espiritual. Exatamente a partir do momento em que, na dimensão política, isto é, na vida dentro da polis, se reconheciam todos os grandes filósofos da Grécia. E eles, justamente, sobre este fundamento, construíram os seus sistemas morais, seus sistemas éticos e também sua concepção de homem. Lembrem vocês da concepção de política em Platão e da concepção de política em Aristóteles. Ora, o que vai acontecer? Vai acontecer que o sistema da polis vai ser substituído por um ideal chamado cosmopolita. O mundo inteiro agora se torna polis. E o homem cidadão será substituído pelo conceito de indivíduo, ou de homem indivíduo. E um outro elemento importante para entender essa crise é a contraposição grego-bárbaro, que é superada aí, em larga medida pela concepção do homem numa dimensão de igualitarismo universal. Então, assim, com esse pano de fundo que surgirá novos filósofos que vão pensar uma nova proposta, uma nova reflexão para dar conta exatamente de pensar uma nova ética, ou seja, como é que podemos ser felizes, como podemos levar uma vida boa no contexto de crise como esse que sinalizei muito rapidamente. Ok? Passemos agora assim, a considerar algumas características gerais que marcaram todas as escolas helenistas. Então, o primeiro elemento muito importante, Platão e Aristóteles serão esquecidos de algum modo, porque eles fizeram grandes sistemas filosóficos sobre todos os aspectos da realidade. Então, não há mais espaço para eles e vão buscar novas perspectivas agora filosóficas. Segunda característica muito importante, também a recusa de entidades que nós chamamos de imateriais. Então, toda uma crítica que será dirigida ao mundo das ideias de Platão, também a metafísica de Aristóteles, que tentou pensar o movimento das esferas celestes, o movimento da natureza, a partir do primeiro motor imóvel. Então, a segunda característica apresenta para nós a negação de toda e qualquer transcendência. Uma terceira característica importante é o esforço desses filósofos em buscar definir algumas regras que sejam racionais, mas ao mesmo tempo universais. Com que objetivo? Para guiar a conduta dos seres humanos naquele momento de crise.
Uma quarta característica, não menos importante, é que a filosofia não será agora sinônimo de grandes reflexões teóricas, de contemplação do bem, da ideia de sumo bem, mas será uma medicina da alma ou uma terapia da felicidade. Ou seja, ela tem a finalidade agora de guiar a vida concreta desse homem que está em crise no século IV a.C. E uma quinta característica muitíssimo importante, que une todas as escolas, é a de renunciar a tudo aquilo que não depende de nós e buscar apenas aquilo que depende de nós. Ou seja, há algumas coisas que estão em meu alcance, então devo assumi-las. O que está em meu alcance? A razão, o logos, né? E ele é comum a todo ser humano. Um outro elemento importante ainda nesse mote, né, que assim estamos chamando, né, é não se submeter às paixões e aos sentimentos. Então, quem é que deve guiar a minha vida? Simplesmente a razão. E com o propósito de buscar a apatheia, não é? Ou seja, não ser afetado pela paixão, muito menos pelo sentimento. Tudo isso com o propósito de atingir o estágio dos sábios, que é o estágio de viver no meio da crise, sem perturbação e sem qualquer tipo de agitação.